Oi pessoal, voltei para a continuação da nossa aula. Eu estou de touca, tá? Porque como eu estou na cozinha, né? E como eu vou preparar pães, né? Com o meu fermento biológico, a minha levedura, né? Meus Saccharomyces, né? Então eu tô de máscara. Eu não estou de luva, mas é sempre bom lembrar que a gente tem que estar com as mãos bem limpas, tá, gente? Para evitar contaminação, tá? Então, aquela mistura lá que eu fiz, né, 9 colheres de trigo, 6 de açúcar, a pitada de sal, a água, né? Então eu misturei tudo e virou esse, um mingauzinho. Deixa eu ver se vocês conseguem... Ui, derrubei um pouco. Esse mingauzinho aqui, tá? Esse mingauzinho é a base do meu fermento. É aqui que as leveduras vão crescerem, tá? Nesse cultivo que elas vão crescer, tá? Eu já tenho o meu fermento pronto, que fica aqui guardado, tá? O meu fermento, ele já é um fermentinho, vamos dizer assim, antigo, né? Já tem alguns meses que eu utilizo esse mesmo fermento, né? Então, eu estou fazendo uma reforma desse fermento. Eu vou tirar o que tem dentro da embalagem aqui e vou despejar nesse um que eu comecei agora. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, olha o formato dele. Ele separa, fica trigo embaixo, água em cima, mas não necessariamente, às vezes não acontece isso. Às vezes fica o trigo em cima e a água embaixo, não muda muita coisa não, tá? Então... Olha, eu sei que o ponto de fazer a reforma é quando eu bato nessa embalagem e eu tenho a impressão que eu tô batendo em vidro. Pode ver, ele não tá maleável, não tá, ele tá duro, tá? Então eu sei que tá na hora de fazer a reforma. Aliás, é esse o critério que eu uso para fazer a reforma. Eu falei que a reforma é feita a cada 3 dias, pelo menos, né? Eu nunca passo disso, né? Mas porque, gente, vai mudando a consistência do fermento. Ele até fermenta, só que às vezes ele fica azedo, fica muito ácido, né? Pelo acúmulo, né, do gás carbônico e do álcool que forma aqui dentro, tá? Então é aconselhável que pelo menos a cada 3 dias as pessoas que utilizam, né, o fermento natural façam uma reforma. De repente você fala, não, mas eu ainda tenho pão, eu não vou utilizar, mas faz a reforma, né? Guarda metade para muda e a outra metade você descarta, tá? Agora, no meu caso aqui, eu vou reformar o meu fermento, então eu gostaria que vocês prestassem atenção para ver o que acontece. Então, sempre é bom quando você faz, você tem que fechar bem a embalagem. Fechei tão bem que eu não consigo abrir. Nossa, gente, é sério, eu não tô conseguindo abrir. Ah, consegui. Tá, daí, gente, você vai abrindo devagarzinho e você vai observando, ó, tá ouvindo o barulho? Ó, o gás está sendo liberado. Sempre é bom fazer esse processo devagar para não acontecer nenhum incidente de, por exemplo, estourar a garrafa, tá? Então, se você observar, ó, o fermento vai crescendo dentro da garrafa. Tá vendo? Ele vai crescendo, vai crescendo. E ele só vai parar quando ele chega aqui na tampa, tá? Se eu tivesse aberto de uma vez, com certeza ele, pela pressão do gás, ele ia estourar, né? Ia sair fermento para todo lado. Então, daí você vai abrindo devagarzinho, tá? Deixa sair todo o gás. Às vezes vai derramar um pouquinho, tá, gente? É normal. Tá? Você faz isso com cuidado, né? Pra não se sujar ou pra não sujar, pra não perder o fermento. Olha, já tá voando até na minha roupa aqui. Esse fermento, ele tá bem ativo, gente. Então, quando ele chega nesse ponto de estar bem ativo, fermentando bem assim, nem demora tanto. Porque geralmente as pessoas reclamam de fazer o pão com fermento caseiro porque é um processo demorado. Você não pode fazer com pressa, correndo, tá? Mas se o fermento tá bem ativo, ele não demora tanto, não. Lógico que a gente tem alguns processos que a gente tem que respeitar, né? É uma fermentação natural, né? Então a fermentação, ela demora um pouquinho mesmo. Mas o resultado final é muito bom. Bom, então, eu utilizei o fermento que eu tinha pronto, né? Coloquei no meu novo fermento que eu tinha feito hoje. Só pegar um guardanapo aqui.
Misturo bem, tá, gente? O segredo é só esse, mistura bem agora, né? Então, o fermentinho que eu fabriquei, o trigo, o açúcar, o sal e a água. Misturei com o que eu já tinha pronto, que a base é a mesma, né? Trigo, açúcar, sal e água. Misturo bem. Daí eu vou dividir 500 ml, tá, gente? 500 ml eu vou colocar aqui para separar, depois de bem misturadinho. Essa quantidade aqui eu vou devolver no vidro que a gente chama de muda, tá, gente? Aqui tem metade do fermento pronto e metade do fermento que eu comecei hoje, né? Da levedura, né? No caso, do cultivo da levedura, né? É um cultivo, né, gente? Ele não é uma planta, gente, mas ele também não é um animal, né? Ele é um ser vivo, né? Tem o reino dele, a gente tem que respeitar o bichinho porque ele é poderoso, né? Então eu vou colocar novamente aqui na garrafa a metade, mais ou menos a metade, um pouquinho menos, porque tinha 500 ml aqui dentro, eu coloquei 500 ml de água, mais o trigo e o açúcar, então ele passou um pouquinho. Ele ficou mais ou menos, aproximadamente com 1 litro e 200 ml, né? Então eu vou separar 500 para pôr aqui de volta. Esse que eu separei e coloquei aqui de volta, eu vou guardar. Esse aqui é a minha muda para a próxima fabricação de pão que eu vou fazer, tá? Limpo bem a garrafa, tá, gente? Eu não vou lavar agora não, porque eu não quero parar o vídeo, porque eu sou meio atrapalhada, né? Mas o certo é você dar uma lavadinha por fora da garrafa para deixar ela bem limpinha, para não ter perigo de algum outro organismo vir aqui, né? Mosquito ou qualquer outro bichinho, formiguinha, né? Então, para não ter perigo de contaminar o seu fermento, tá? Fecha bem, o segredo é fechar bem, porque se você não fecha bem, gente, conforme vai juntando o gás aqui, ele pode estourar. Então fecha bem a garrafa e acondiciona assim, condiciona num lugar bem que você não fique mexendo, que seja uma temperatura agradável, né? E deixa ali que você vai utilizar na próxima fabricação de pão. Essa outra metade que sobrou aqui dentro, sobrou outra metade que a professora vai utilizar para fabricar o pão, né? No processo de fabricação de pão com fermento caseiro, né, fermento que a gente fabrica em casa, nós não podemos pegar e já fazer a massa de pão aqui. Não vai crescer, não vai ficar legal. Então aqui eu vou fazer uma esponja, tá? O que é essa esponja? Eu vou pegar trigo novamente, né? Umas 10 colheres de trigo, vou colocar aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 colheres de trigo, tá? Vou misturar bem esse trigo aqui dentro. Vai ficar uma massinha, tá, gente? Uma massinha mole, a gente chama de esponja. Vou pegar também, se eu for fazer um pão salgado, eu vou pegar umas 3 colheres de açúcar, tá? Se eu for fazer um pão doce, daí eu dobro a quantidade. Coloco umas 6 colheres de açúcar, tá? Então eu vou colocar aqui 3, porque eu vou fazer um pão salgado, tá? 1, 2, 3. Esse aqui é o meu pão salgado. Eu vou misturar bem, tá? Essa esponja. Ela vai ficar um aspecto pegajoso. Já mostro pra vocês. Olha, vai ficar nessa consistência aqui. Tá bem pegajosinho. Eu vou guardar isso daqui. Ele vai começar um processo de fermentação aqui dentro, tá? Só lembrando vocês, a levedura ela se alimenta basicamente de açúcar, né? Então daí ele vai começar a crescer aqui. Esse processo é demorado, gente. Não é que ele é demorado. Daqui 3 horas, se eu quiser amassar um pão, eu já posso amassar. Eu geralmente deixo mais. Eu deixo em torno de 5, 7 até 8 horas, às vezes eu deixo. Não muda o resultado final, não. Fica até melhor o pão, tá? Então, eu vou guardar esse aqui, vou fechar bem, né? Vou guardar. E depois daí, que passou esse período, né? Depois de 3 horas eu já posso amassar um pão aqui, tá? Eu venho e amasso um pão normal. Daí depois eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu coloco, tá? Num outro vídeo eu mostro os ingredientes pra fazer a massa do pão. Mais tarde, daí quando ele já estiver pronto. Só lembrando, a professora falou, ele se alimenta de açúcar, tá? Você vai falar, mas professora, tem mais trigo aí do que açúcar. A gente tem que lembrar que açúcar não está só no açúcar, no carboidrato também. Não sei se vocês lembram das aulas lá de ciências do 8º ano, quando fala que todo carboidrato ele se transforma em açúcar para armazenagem.
né? Então a gente tem que lembrar um pouquinho das aulas que nós tivemos aí antes de ciências ou até mesmo de biologia. São processos químicos, né, gente, que acontecem, né, que às vezes a gente não lembra. Então quando a gente fala se alimenta só de açúcar, você vai falar, professora, mas tinha menos açúcar e mais trigo, tá? Mas existe existem processos químicos aqui dentro, que existem transformações, tá? Então tudo isso pode ser tema para a gente estudar, né, em próximas aulas aí, tá? Mas hoje, como a gente está falando da fermentação, nós vamos nos concentrar aqui no fungo, né, que é responsável pela fermentação, tá? No caso, esse fungo, a gente chama ele de levedura, tá? É um fungo, é uma levedura. Vocês viram lá que existem as leveduras, os bolores, né, e os cogumelos, né? São 3 tipos que existem, né? Então, no caso, esse aqui é uma levedura, tá? É um serzinho unicelular, né, que é responsável pela fermentação. Não é só de pães, tá, gente? Existem outros produtos que também são feitos à base de levedura, tá? Mas hoje a gente está falando do pão, então nós vamos nos concentrar no pão. Gente, eu queria agradecer vocês. A professora não sabe fazer vídeo, a professora nunca fez um vídeo assim para os alunos, tá? Vocês estão sendo pioneiros aí, né, vocês estão sendo cobaia, porque a professora não sabe fazer vídeo, a professora é meio antigona, enfim, mas a gente faz de tudo para ver se os alunos aprendem alguma coisa, né? Que bom que vocês são uma turma muito boa, né? Eu gosto muito de trabalhar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido passo a passo, depois a gente pode repetir durante a aula, tá, gente? Vocês viram que eu usei um monte de coisa da Tupperware aqui, mas não é pra fazer propaganda não, tá, gente? É o que eu uso mesmo em casa, tá? Não é propaganda não, tá? Obrigado, tá, pessoal? Daí, mais tarde eu vou voltar com outro vídeo de eu fazendo a massa, tá? Pra mostrar pra vocês a massa do pão. E depois, quem sabe, se fica bom, eu mostro o resultado final também do pão, tá bom? Beijo, alunos. Fiquem todos com Deus, tá? E vamos aí fazer a nossa experiência da levedura, tá bom? Ou vocês fazem só a nível de experiência mesmo, como a professora falou, né? Faz uma quantidade menor, né? Se não quiser depois utilizar para fermento, coloca uma bexiga em cima só para acompanhar o processo de fermentação, tá? Que é a liberação do gás carbônico e do etanol, né? Ou então faz o fermento e fala para a mãe fazer um pão, ou vocês mesmos fazem um pão aí para agradar a mãe. Beleza? Fiquem todos com Deus. Beijo.